E hoje, dia 30 de julho, um santo que eu tenho uma particular devoção para ele. Desde a primeira vez que escutei a história dele, me impressionou muito e eu tive um carinho muito grande por este santo. E sempre peço a sua intercessão, sempre peço a sua ajuda nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis da minha vida, que é São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo, ele tem esse nome Crisólogo, porque Crisólogo quer dizer palavras de ouro. Esse santo é tido como um dos maiores pregadores da igreja desde todos os tempos. Ele é tido como Santo Antônio, um dos maiores ícones da nossa igreja no quesito de pregação. Pouquíssimas palavras ele dizia, e dizia tudo de uma forma que tocava o coração das pessoas que o ouviam. Converteu muitas pessoas através das suas homilias, através das suas pregações, através da sua palavra. Ele é italiano, nasceu na diocese, na época província de Ravenna, numa cidade chamada Imola, que a gente conhece principalmente pelas corridas, né, de automobilísticas. Ele era filho de pais cristãos e foi educado na fé. E desde bem cedo ele foi ordenado diácono, e assim ele ficou diácono um bom tempo, e de diácono ele passou diretamente a bispo. Ele era um homem de fato de uma conduta muito reta. Ele aprendeu desde muito cedo que de fato você renunciar a si mesmo no quesito de não dar vazão às paixões era uma forma muito concreta e muito rápida de se aproximar de Jesus. E assim ele colocou isso de fato de uma forma concreta na sua vida, e de fato ele foi um homem muito santo. E essa santidade, também a família influente da qual ele era nascido, ajudou que ele se aproximasse dos nobres do Império de Roma naquela época. E ele passou a ser inclusive conselheiro pessoal da esposa do imperador daquela época. E isso fez com que ele ajudasse a educação espiritual dos filhos do imperador, dos filhos da imperadora, e logo em seguida um deles acabou se tornando o imperador. E assim esse filho do imperador que se tornou imperador acabou fazendo ele bispo de Ravenna. Ravenna, nessa época, era a capital política do Império Romano do Ocidente, que já estava num período de bastante... estava se dissolvendo praticamente, tanto que havia saído de Roma justamente porque havia sido expulso de lá. E assim, Pedro Crisólogo ajudou com suas homilias, com as suas reflexões a respeito da doutrina católica da época, ajudou a defender a autoridade do Papa. Na época, Papa Leão I, Leão Magno, Leão o Grande. E também ele combateu de uma forma bastante enérgica uma heresia que se levantava naquela época, chamada de monofisista, em que essa heresia dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha somente uma natureza, a natureza divina. E assim ele, através dos seus conhecimentos, dos seus estudos, das suas pregações, conseguiu, principalmente ajudando nos concílios de Éfeso e Calcedônia, que essa heresia de fato fosse extinta de dentro da Igreja Católica. São Pedro Crisólogo morreu numa data que é tida como incerta. Não se sabe se foi no dia 30 de julho de 450 ou 31 de julho de 451. Então há uma divergência da data, mas a que ficou mais concreta, a que de fato se escolheu para celebrar esse santo, foi no dia 30 de julho de 450. E assim
além de ele ter sido logo depois da sua morte declarado ou canonizado pela igreja como santo, no ano de 1729, depois de estudados as suas homilias que ele deixou escritas 176, o Papa Bento XIII o declarou doutor da igreja. Assim, São Pedro Crisólogo, além de bispo, santo, também é doutor da igreja e até hoje considerado um modelo de contato com o povo, pois ele, além de ser muito bom em seus discursos, em suas pregações, também era um homem de um coração muito caridoso e sempre estava próximo das pessoas mais necessitadas. Assim, podemos pedir de fato a intercessão desse grande homem de Deus, desse grande santo, para nos ajudar também no nosso caminho a sermos caridosos e também com a nossa palavra tocarmos o coração das pessoas, levando nosso Senhor Jesus Cristo até elas. São Pedro Crisólogo, rogai por nós.